Em Brasília, o Domingo de Sol ajudou e a manifestação em frente ao quartel-general do Exército voltou a crescer. Milhares de pessoas, muitas abrigadas em barracas, seguem no local com roupas em verde e amarelo, bandeiras do Brasil e faixas pedindo a ajuda das Forças Armadas. Imagens aéreas mostram o tamanho do acampamento em Brasília, com grande concentração de caminhões na região do setor militar urbano. Atos como este começaram no dia seguinte ao segundo turno das eleições. Os manifestantes afirmam não concordar com o resultado das urnas e cobram ações como uma possível intervenção federal, sem detalhar o conteúdo dessa ação. Cidades como São Paulo e Belo Horizonte também seguem com protestos do mesmo tipo. Até quando, hein, professor? Esses manifestantes devem continuar aí em frente aos quartéis? Olha, essa pergunta da até quando é a pergunta de $1 milhão. Vai até a resistência do povo que ficou indignado com um processo eleitoral. Eu vou deixar bem claro, vou tentar ser rápido, mas deixar bem claro. Há duas perspectivas que são apresentadas como golpe. A primeira delas, a segunda, vamos colocar, a segunda delas é aquela mais recente, que diz que esses indivíduos que aí estão, eles estão em busca de um comportamento golpista. Mas isso é uma ofensa a essa sociedade brasileira que está indignada com um processo eleitoral que aconteceu. Eles não são golpistas, o que eles estão indo em busca é única exclusivamente de uma proteção, porque as pessoas estão com medo, com uma tendência que se tornou natural no Brasil, de há desrespeito à Constituição em função daquele que tem mais poder. E por ter mais poder, no caso, no judiciário, acaba fazendo o que quer, entrando um governo que é um governo sobre o qual há uma segunda abordagem, que é a segunda abordagem que se diz que houve um golpe, desde a retirada ou anulação de um processo de um candidato até um processo eleitoral que se disse totalmente contaminado. Então nós temos duas perspectivas. Esses indivíduos que aí estão, eles estão dizendo o seguinte: estamos com medo e precisamos de apoio e proteção contra um golpe que foi operado. Isso é o mais curioso e o mais trágico. Os que estão aí não estão pedindo golpe, eles estão pedindo proteção para algo que eles identificam como golpe. Só a história e esse futuro bem breve é que vai dizer como vai ser. Eu acredito que eles ficarão por um pequeno tempo, mas muito denso, nesse período breve. Até porque a gente já teve a resposta do TSE de que a eleição não será revisada, né? Aquela contestação do PL a respeito do resultado do segundo turno. E as Forças Armadas não se manifestam, porque muitos destes manifestantes pedem ajuda, socorro das Forças Armadas. E muito provavelmente, né, professora, elas não vão se manifestar a respeito disso. Kalina, é importante ter uma coisa em mente. Aqueles que estão indo nas Forças Armadas, eles falam direto nas Forças Armadas, eles não estão indo ali porque eles querem que os militares coloquem os tanques nas ruas, não é isso. Eles estão indo ali porque eles não confiam mais no Congresso, eles não confiam nos seus parlamentares, eles não confiam nas autoridades que receberam mandatos do povo e eles não confiam no judiciário, porque o judiciário se tornou um ponto de desequilíbrio das relações sociais no Brasil, produzindo inclusive insegurança jurídica pela forma como foi tratado todo este ano de 2022. Quando eles vão ali, houve um primeiro momento, se dizia, nós queremos uma intervenção federal para a garantia da lei e da ordem, ou nós queremos uma intervenção militar com um processo transitório e a convocação de novas eleições sem os candidatos que aí estiveram, ou os dois que foram para o segundo turno. Chegou a ter isso, que poderia, de certa forma, dizer, sim, é uma intervenção dura o que eles estão querendo, mas o que parte deles, o que veio em busca é daquele artigo 142 que tem 3 atribuições para as Forças Armadas. A primeira delas, defesa do país. A segunda, ou a terceira, seria a garantia da lei e da ordem pela convocação de um dos poderes da República, dos poderes do Estado, e o terceiro, para regular as relações entre os poderes, caso um dos poderes ficasse sobreposto ou desrespeitasse os demais. Isso está explícito ali, não é interpretativo. Então, o que essas pessoas vieram em busca foi exatamente disso, um restabelecimento do equilíbrio das relações entre os poderes, causando a impressão de que queriam um golpe. Há aqueles que querem golpe? Como tem em todo lugar, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa história, em qualquer momento da nossa política. Há aqueles que têm, mas esse não é o conjunto mais expressivo. Os que estão indo aí querem, na realidade, o restabelecimento de uma ordem, principalmente nas relações entre os poderes, e que cada um seja colocado no seu devido lugar.